O objeto escolhido para a realização do trabalho foi uma caneta, um objeto de fácil acesso que todo mundo tem em casa. Mas apesar da sua aparência simples, esse projeto veio cheio de desafios, com muitos detalhes. Vamos passar por cada um deles agora. Para facilitar a construção da caneta, eu dividi ela em 5 partes. A primeira seria o corpo, a segunda, a carga, a terceira, a mola, a quarta e a quinta seria o gatilho. Eu dividi ela em duas porque eu tenho uma parte móvel do gatilho que é responsável pela trava da caneta, tanto na posição onde ela é utilizada quanto na posição onde ela é guardada, que é a posição que vocês estão vendo agora. Bom, vamos iniciar com o corpo da caneta. A princípio, o corpo da caneta não nos mostra grande dificuldade. Eu fiz um cilindro maior de 12 centímetros e nesse cilindro, com circunferência de 1 centímetro, eu fiz um outro círculo no interior para formar a borda. A borda tem 0,1 centímetro de distância, ou seja, 1 milímetro. Para fazer esse furo, basta usar a ferramenta puxa e empurra. E pronto, está feito. O maior desafio era manter essa espessura de 1 milímetro na hora de fazer o cone da ponta por onde vai passar a carga da caneta. Bem, eu optei em fazer 2 cones. O cone principal e um cone onde eu vou usar para fazer esse furo mantendo a borda de 1 milímetro. Então eu fiz um cone que é 1 milímetro menor que o cone original. É importante lembrar sempre de agrupar os dois objetos antes de usar a ferramenta de interseccionar a face com o modelo. Depois de eu posicionar ele direitinho, é só eu desassociar. E interseccionar a face com o modelo. E agora é só deletar o que eu não quero do cone do interior, para formar o cone com a borda de 1 milímetro. Simples. Agora é só posicionar esse cone na ponta do cilindro. Após fixarmos o cone na ponta do cilindro, o próximo passo a ser tomado é fazermos o suporte que prende a caneta na nossa camisa ou numa folha de papel. Eu utilizei um bloco retangular na espessura de 5 milímetros, que é a espessura que esse suporte deve ter. Para fazer, e numa das faces do bloco, eu fiz o desenho da forma desse suporte. Eu utilizei as ferramentas linhas, arco de 3 pontos e equidistância para fazer esse desenho. Foi um desenho bem simples de ser feito. Depois de fazer isso, eu uso a ferramenta puxa e empurra para formar o suporte. Pronto. Para fazer a carga da caneta, eu não usei ferramentas muito diferentes das ferramentas que eu usei para fazer o corpo da caneta, porque elas são muito parecidas. Nós temos um cilindro e na ponta desse cilindro um cone e ambos têm um furo. O diferencial da carga da caneta é a ponta, onde eu tenho uma esfera. Essa esfera ela é muito pequena e o programa não aceitava, eu não conseguia fazer essa esfera da forma que, pelo menos da forma que eu sei fazer uma esfera, porque o programa não aceitava, falava que as medidas eram muito pequenas para usar a ferramenta do Sigame. Então, qual foi a saída que eu encontrei? Eu fiz uma esfera maior, usando 2 circunferências, né? Só que em eixos diferentes, e usei o Follow Me, desse jeito, ó. Bem, aí nós temos a nossa esfera. O problema é que essa esfera é muito grande para colocar ali na ponta. Então, eu diminuí essa esfera para a escala que eu queria, até caber na ponta da caneta perfeitamente. Depois, foi só posicionar essa esfera na ponta da caneta. E pronto. A carga está pronta.
o gatilho é a parte mais detalhada que a caneta possui. E para eu fazer ele, eu decidi esculpir ele num cilindro, em vez de fazer o desenho parte a parte. Eu julguei que seria mais fácil e realmente é mais fácil fazer dessa forma. Para isso eu utilizei a ferramenta fita métrica a maior parte do tempo, que é para poder posicionar esses objetos, que eu ia interseccionar com o modelo e depois deletar para poder esculpir no cilindro a forma do gatilho. Assim. Depois de interseccionar, como já vimos, é só deletar toda a parte que eu não vou utilizar do objeto que eu tinha desenhado. E foi assim que eu fui esculpindo o cilindro até formar a primeira parte do gatilho. Aqui nós vemos mais dois blocos que eu posicionei no cilindro. Eles estão agrupados. É só eu desassociar interseccionar as faces com o modelo e agora deletar mais uma vez tudo aquilo que eu não vou precisar. Bem, o nosso gatilho está quase pronto. Só falta a segunda parte. Para fazermos a segunda parte do gatilho, eu utilizei a mesma técnica que usei para fazer o suporte que prende a caneta na nossa camisa ou na folha de papel. Eu mais uma vez fiz um bloco retangular. Nesse bloco retangular eu fiz o formato que eu queria que essa segunda parte do gatilho tivesse. E agora é só usar a ferramenta de puxa e empurra para formar a segunda parte do gatilho. Está pronto. Agora é só eu agrupar, eu criar o grupo, porque essa parte do gatilho é a parte que faz o movimento para travar a carga da caneta nas posições onde eu uso ou onde eu guardo a carga da caneta de volta dentro do corpo. Chegamos na última parte da caneta, a mola. A mola não é muito difícil de ser feita, o problema é que ela precisa de muita precisão. Então, mais uma vez, nós usamos a fita métrica. Depois de fazer todas as marcações com a fita métrica, eu fiz meia-luas. Essas meia-luas têm que ir até o final da marcação da fita métrica. E a gente pega as pontas dessas meia-luas e movemos ela. É importante, tá vendo? É importante manter o ângulo da meia-lua. Tá vendo que ela saiu do ângulo? Se o ângulo não tiver, de todas as meia-luas não estiverem exatamente iguais, ele vai dar problema na hora da gente usar a ferramenta Siga-me para fazer o fechamento. Tá vendo como esse ângulo ficou errado? Esse ângulo só fica errado se eu sair da marcação que eu fiz com a fita métrica. Por isso, a marcação da fita métrica é importante. Basta nós seguirmos ela que o ângulo vai sair perfeito. É um processo que exige muita paciência, a gente tem que fazer muito devagar para o ângulo não sair errado. Bem, depois de seguir o processo até o final da marcação que eu fiz com a fita métrica, a ideia era só fazer uma circunferência na ponta dessa mola, com o raio do tamanho que a espessura da mola teria que ter, e depois, usando a ferramenta Siga-me, fazer essa circunferência seguir até o final da mola. E assim a mola ia ficar formada bonitinho. Fiz a circunferência na ponta dela e agora era só selecionar em ordem cada meia-lua que eu fiz no desenho da mola até o final da mola. Agora é só usarmos o Siga-me. E pronto. Eu fiz 4 cópias dela.
porque a mola vai assumir 5 posições diferentes dentro da caneta na hora de fazer a animação. Para fazer isso, eu fiz 5 planos com as posições, com espaços entre eles, né, que são as posições em que as molas vão assumir em tamanho. Isso vai me ajudar na hora de botar a mola na escala necessária para cada posição. Agora é só colocarmos a mola em cada altura que já foi medida, que bate exatamente com cada plano que eu coloquei na lateral, para me auxiliar nisso. Pronto. Agora é só fazermos 5 cópias da caneta em cada posição necessária para colocarmos em cada camada e fazer a animação. Depois de fazermos 5 cópias das canetas, nós colocamos elas em cada posição necessária para a animação. Depois é só fazermos várias cópias delas e organizarmos na mesma posição no SketchUp e colocar elas em cada camada, organizando cada camada com a cena necessária para gerar a animação. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e que todos tenham conhecido um pouco mais das ferramentas do SketchUp. Obrigado!